boa noite. Na aula de hoje, faremos uma revisão de uma ADU, que também tem temas muito parecidos com o que costuma ser cobrado na PU. Por isso que eu vou resolver duas AD1, tá? Que eu tive acesso e acredito que vai ajudar vocês no processo de aprendizagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo no nosso grupo ou por e-mail, que eu sempre disponibilizo quando compartilho esses vídeos, tá? Boa prova para a gente. Boa aula para a gente. Em uma espécie 2N, ou seja, dois conjuntos cromossômicos igual a 6. Cada conjunto cromossômico vem um do pai, outro da mãe. 3 do pai, 3 da mãe. Com determinação cromossômica do sexo do tipo XX, XY. Considere um indivíduo do sexo masculino que é heterozigótico para dois genes autossômicos. Fzão, Fzinho, Hzão, Hzinho. Ó, 1, 2, 3, 1, 2. Esse aqui, cada uma dessas letras vai aparecer numa célula. Cada uma dessas letras vai aparecer, F vai aparecer num cromossomo, Fzão. Fzinho vai aparecer num cromossomo. Hzinho vai aparecer no cromossomo. Hzão vai aparecer no cromossomo. X, no caso, como é homem, X vai aparecer no cromossomo e Y vai aparecer em outro, tá? A diferença é que XY vai aparecer no cromossomo 23, que é o responsável que é o terceiro cromossomo que a gente vai ver na nossa. Eu falei cromossomo 3, tá? Que é o terceiro cromossomo que a gente vai ver no nosso mapinha daqui a pouco. O que ele quer? Faça um esquema de todos os cromossomos durante a meiose de uma célula desse indivíduo na fase da metáfase 1, metáfase 2, telófase 2. Represente a localização dos alelos dos dois genes em todas as cromátides. Olha só. O azulzinho é de origem paterna. O vermelhinho é de origem materna. Olha só. Fzão, Fzão, Fzinho, Fzinho. Hzão, Hzinho, Hzinho, Hzão, Hzão, XX, XY. Esse aqui, ó, minto, eu confundi. Esse azulzinho são os cromossomos de origem materna e o vermelhinho de origem paterna, tá? Fzão, Fzão, Hzinho, Hzinho e o cromossomo X que foi dividido. Tá vendo esse desenho aqui? Esse não deveria ter XX aqui, deveria ter X aqui e Y aqui. X no azul e Y no vermelho. Ou vocês podem trocar, botar Y no azul e X no vermelho, a cor não importa. Fzinho, Fzinho, Hzão, Hzão e Y. Isso é na metáfase 2. Telófase 2. Fzão, Hzinho, X. Fzão, Hzinho, X. Não é que esses cromossomos tenham origem materna, é que eles foram duplicados e partidos ao meio. Um cromossomo duplicado deu origem a duas cromátides. A pessoa não tem cromossomo XX e XY ao mesmo tempo. A questão é que o cromossomo de origem materna foi duplicado e ele foi dividido ao meio. Cada célula herdou metade desse cromossomo. A mesma coisa aconteceu com a célula vermelha. Fzinho, Hzão e Y. Fzinho, Hzão e Y. A pessoa não tem dois Y. Um Y foi duplicado e dividido ao meio e cada Y foi herdado por uma célula, tá? Tem que prestar atenção na hora de fazer esse desenho e na hora de explicar. Não é que aqui eles representaram o desenho de forma errada. Deveria ter um X nessa primeiro desenho da metáfase 1. Fzão, Fzão, Fzinho, Fzinho, correto. Hzão, Hzão, Hzinho, Hzinho, do lado esquerdo, e Hzão, Hzão, do lado direito. X do lado esquerdo e Y do lado direito. Esses cromossomos foram divididos.
Ó, existe um desenho. Deixa eu tentar voltar aqui ao normal. Eu cliquei aqui no meio para fazer uma marcação, não deu certo, não. Ó, esse desenho, essa representação aqui é da seguinte forma: a parte azul vai para o centríolo esquerdo, a parte vermelha vai para o centríolo direito, tá? Então, o centríolo esquerdo vai ter um X, o centríolo direito vai ter um Y. Lembrando que na metáfase 2, essa célula já vai estar duplicada, porque vocês, bem como tanto vocês quanto eu sabemos que não vai da metáfase 1 para a metáfase 2 sozinho. Primeiro, a metáfase 1 termina. Quais são as fases do ciclo celular? Da meiose. Prometo, Tiana, te beijar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase, há uma duplicação. Metáfase, uma divisão da célula. Anáfase, uma divisão das cromátides. E telófase, mais uma divisão da célula formada. Essa célula, ao final da mitose, da meiose 1, ela vai ter a mesma composição genômica da mitose. As duas células formadas terão mesma quantidade de cromossomos que a célula inicial. Porém, na meiose, tem uma segunda fase, que é a meiose 2. Na meiose 2, tem os cromossomos de origem paterna e materna, como está explicando aqui, ó. Porém, na hora de dividir, eles estão pareados, estão exatamente como na metáfase 1, na metáfase 2, tá vendo? Nesse caso, cada célula vai ser dividida ao meio e vai ser gerado 4 novas células, que na anáfase vai acontecer essa divisão das cromátides, que gerará esse resultado aqui apresentado na telófase. 2 células de um lado, 2 células de outro. Não esqueça de que essa célula aqui vai gerar 2 cromossomos. 2 cromossomos sexuais. Imagine que isso aqui é um homem. Um homem, quando ele vai ter filhos com uma mulher, ele vai gerar metade do seu DNA para a mulher e a mulher vai dar metade do seu DNA para o homem durante a reprodução. Então, ele pode dar uma célula com X ou pode dar uma célula com Y, tá? Por isso que um pai pode ter muitas filhas ou muitos filhos. É aleatório. Indique todos os tipos de gametas que esse indivíduo poderá formar. Esse indivíduo poderá formar Fzão Hzão X, Fzinho Hzinho X ou Fzinho Hzão Y. Porque ele só vai ter X de origem materna e Y de origem paterna, tá? Você fica a imagem assim. Alelos dominantes de 3 genes localizados em cromossomos diferentes, A, B e D, são necessários para o desenvolvimento de sementes coloridas de milho. Sementes com genótipo Azão-, Bzão-, Dzão- são coloridas. Todos os outros genótipos resultam em sementes sem cor. Uma planta com genótipo Azinho-Azinho, Bzão-Bzinho, Dzão-Dzinho foi cruzado com uma planta com genótipo Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, Dzinho-Dzinho. Utilize o método de Ramos do módulo 1, página 87, para calcular as frequências esperadas em cada uma das classes fenotípicas desse cruzamento. Olha só, o parental é Azinho-Azinho, Bzão-Bzinho, Dzão-Dzinho. Azão-Azinho, Bzão-Bzinho, Dzinho-Dzinho. Cruzamentos. Azão-Azinho, Azinho-Azinho, Azão-Azinho, Azão-Azinho, Azinho-Azinho e Azinho-Azinho.
1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 possibilidades de cruzamentos em A. Azão, azinho, 2/4. Porque você vai encontrar parte de pai, parte de mãe. Você vai encontrar 4 possibilidades. Azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Então, das 4 opções, você tem 4, então tem 2 azão, azinho. A mesma coisa você vai achar. Gene recessivo, azinho, azinho. Você tem 2 opções, azinho, 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 azinho. 2 de 4. Já o B, tanto pai quanto mãe tem Bzão, Bzinho. Quais são as possibilidades de cruzamento? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho de novo, Bzinho, Bzinho. O B dominante primeiro, ele aparece em 3 opções. O Bzão com Bzinho, na verdade, o Bzinho, Bzinho, que foi um erro de digitação aqui. O Bzinho com Bzinho só aparece em uma das opções, que é o gene recessivo. Dzão, Dzinho de pai, Dzão, Dzinho, Dzinho de mãe. Olha as opções de cruzamento. Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho, 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 Dzinho. Então, são 2 opções em 4 possibilidades. Isso aqui que é o método de Ramos. Azão, azinho, são uma em 2 possibilidades. Dzão, traço, são 3 em 4 possibilidades. Dzão, Dzinho, uma em 2 possibilidades. Você vai multiplicar 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3. Coloca 3 aqui. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 8 vezes 2, 16. 8 sobre 16. Já aqui a gente calculou Dzão, Dzinho. Agora a gente vai calcular Dzinho, Dzinho. Das possibilidades que a gente controlar, uma em 2 é Dzão, Dzinho. E uma em 4, na verdade, é Dzão, Dzinho. Só que a gente vai pegar 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Também a gente vai encontrar 3 16avos. Já em outro cruzamento, Azão, Azinho, Dzão, Dzinho, 1 sobre 2, 1, 16. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Já outra opção sem cor. Azão, azinho, 1 meio. Bzinho, Bzinho, 1 sobre 4. Dzinho, Dzinho, 1 sobre 2. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Resultado, 1. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16, sem cor. É uma possibilidade em 4 sem cor. 3 sem cor e uma colorida. Já a gente vai calcular essa parte de azinho, azinho. Lá na proporção. Azinho, azinho, 1 meio. É 1 sobre 4. Não sei porque ela botou 1 meio aqui. Acho que é 1 sobre 1, 2 possibilidades. Azão, azinho, azinho, 1 vezes 3 vezes 1. Vai dar 3. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1.
2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16 também. A frequência fenotípica esperada é de Azão, Azim, Bzão, traço, Bzão, Dzinho, 1 meio vezes 3 quartos vezes 1 meio, que vai dar 3 sobre 16. Azão, Azim, Bzão, traço, Dzinho, Dzinho. 1 sobre 2 vezes 3 vezes 4, 3 sobre 4 vezes 1 sobre 2. Também alcançaremos 3 sobre 16 avos. Azão, Azim, Bzim, Bzim, Dzão, Dzim, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2. Alcançaremos 1 sobre 16 avos. Azão, Azim, Bzim, Bzim, Dzim, Dzim, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2, igual a 1 16 avos. Cada raciocínio que nós alcançamos aqui, desse diagrama de ramos, será separado e feito o cálculo específico da frequência, tá? Que proporção de semente será triplo heterozigótica? Azão, Azinho, vezes Bzão, traço, vezes Dzão, Dzinho. Terá uma proporção triplo heterozigótica de 3/16 avos. Que proporção de sementes será triplo homozigótica recessiva? Azinho, Azinho, Bzim, Bzim, Dzinho, Dzinho. Triplo homozigótica recessiva. As três são pequenas. Você vai pegar lá na proporção que foi encontrada no cálculo de ramos e ver a possibilidade. 1 sobre 16. Terá proporção de triplo homozigótica 1 sobre 16. Em tomates, estudos verificaram que as características tamanho do fruto, grande ou pequeno, e a resistência ao vírus de mosaico, resistente ou não resistente, são condicionados por herança genética monogênica. Use a letra T e R para designar os genes relacionados ao tamanho do fruto e resistência do vírus, respectivamente. Uma planta homozigótica com fruto resistente e não resistente foi cruzada com uma planta homozigótica com fruto pequeno e resistente. A F1 apresentou 100% das plantas com frutos grandes e resistentes, que foram cruzadas entre si. A análise de 2.813 plantas da F2 apresentou o seguinte resultado. Ó, genótipo. Fruto grande e não resistente. Dzão, traço, Rzinho, Rzinho. Não resistente é sempre pequeno, ou seja, recessivo. Grande vamos lá, fruto pequeno e resistente. Tzinho, Tzinho, Rzão, traço. Fruto pequeno e não resistente. Tzinho, Tzinho, Rzinho, Rzinho. Fruto grande e resistente. Tzão, Tzão, Rzinho, Rzinho. Poderia substituir esse T pelo R, né? Pelo P. Pzão, Pzão ou Tzão, Tzão. Não sei por que eles botaram T, mas poderia ser um P. Vamos lá. 3/16 avos, fruto grande não resistente. 3/16 avos, fruto pequeno e resistente. 1/16 avos, fruto pequeno e não resistente. 9/16 avos, fruto grande e resistente. Você vai fazer o seguinte, vai pegar 530, vai multiplicar por 3 e dividir por 16. E com esse resultado, você vai encontrar 527,44. Vai pegar 527, multiplicar por 3 e dividir por 16. Vai encontrar 527,44. Vai fazer 176 multiplicado por 1 dividido por 16. 175,81. 1.580 multiplicado por 9 dividido por 16. Alcançaremos 1.582,31.
que você tem que fazer mais para resolver essa questão? Já o esperado, você vai pegar o observado, que é o que está nessa coluna aqui, vai diminuir pelo esperado, vai elevar ao quadrado e vai dividir por esperado. Fazendo isso, alcançaremos 0,012. 527 menos 527,44 elevado ao quadrado dividido por 527,44. Alcançaremos o valor de 0,0036. 176 menos 175,81 elevado ao quadrado dividido por 175,81. Alcançaremos 0,00020. 1.580 menos 1.582,31 dividido, elevado ao quadrado, dividido por 1.582,31. Alcançaremos 0,0033. Determine o genótipo de cada uma das classes fenotípicas. Ó, aqui está especificando que o T é fruto grande e o Tzinho é fruto pequeno. Rzão é fruto resistente ao vírus e Rzinho é fruto não resistente ao vírus. Essa parte aqui é muito importante porque vocês precisam seguir a regra que a própria prova diz. Se não houver essa regra, você usa a F1 como critério. Como que você vai usar o F1 como critério? Espera aí que eu vou parar a gravação para não ficar muito longa a aula.